Deve pensar direito. Vamos falar um pouco hoje de competência, mas na esfera tributária. É muito importante que a gente entenda isso. Eu vou tentar utilizar uma linguagem bastante simples e acessível a todos. Vejam só, na questão tributária é muito importante que a gente estude a competência. Já tinha falado, nós fizemos um livro sobre competência territorial, os crimes dolosos contra a vida, caso acusado Misael Bispo de Souza. Agora estou fazendo também na questão competência no direito tributário. O que ocorre? Para que todos possam entender esse mecanismo. O que ocorre? Se o Estado tem três poderes: executivo, que administra as cidades, os municípios, os estados da federação, membros da federação e a União. Fala-se que o Ministério Público também é um quarto poder e a imprensa também, mas a tripartição Montesquieu são três. Nós temos o segundo passo que, no judiciário, no executivo, você administra as cidades, municípios, estados membros e União. No legislativo faz as leis, também nas três esferas de poder. E no judiciário se aplica o direito ao caso concreto, também nas esferas de poder, porque tem um poder judiciário. No município de Estância tem um poder judiciário, em Aracaju, capital de Sergipe, Estância é no interior do Sergipe. Então, de todo esse arcabouço existe no ordenamento jurídico. E a jurisdição é o poder que tem o Estado de dizer o direito no caso concreto. Essa jurisdição, ela tem suas divisões no território. Por exemplo, Lauro de Freitas, município do estado da Bahia, e Salvador, capital do estado da Bahia. Territorialmente, no caso de crimes, tem competência. Se o crime ocorreu em Lauro de Freitas, é Lauro de Freitas. Salvador é Salvador, é lógico. Mas existe competência também na esfera de matéria. Matéria, do que trata a matéria. Então a jurisdição é uma só, mas dividida em competências. Então a jurisdição é o poder que tem o Estado de dizer o direito ao caso concreto. A competência é a medida, a proporção, a medida dessa jurisdição. Quando se fala em matéria, nós temos, por exemplo, o caso da Justiça Federal do Estado da Bahia, na capital Salvador, Bahia. A matéria está relacionada a, por exemplo, a execução fiscal. Na Bahia nós temos 18ª Justiça Federal, 18ª, 19ª e 20ª. Também tem competência na Justiça Estadual. 18ª, 19ª e 20ª na Justiça Federal da capital baiana. O que ocorre? É só exemplo didático, para que o senhor e a senhora entenda. Quando o Estado, que pode cobrar compulsoriamente impostos, conselhos de profissão regulamentada, como o CRC, Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia, um exemplo didático, e pode cobrar anuidades dos seus filiados, sem adentrar no mérito do valor da cobrança, que é uma discussão, várias discussões, mas vamos trabalhar só na competência. Ele pode cobrar do Estado. Para que ele cobre, ele cria a CDA, Certidão da Dívida Ativa. Essa certidão da dívida ativa, ela é emitida, a certidão da dívida ativa, e a partir dessa emissão da certidão da dívida ativa, o Estado pode então ajuizar uma ação e já não tem mais fase de conhecimento. Isso é uma coisa de poder de império, entra já em execução, chamada execução fiscal. O contribuinte, aquele indivíduo em que a cobrança recai, o cidadão, ele pode se opor. É lógico, contraditório, é um princípio constitucional. Para que ele possa fazer essa oposição, ele possa se opor a algo, existem ações próprias, como por exemplo a ação anulatória de débito fiscal. Ela vai anular aquele débito. Tem ação declaratória de inexistência de débito fiscal, tem ação declaratória de nulidade de CTA, tem mandado de segurança, que é direito líquido e certo. Vamos trabalhar esses tipos de ações todas. Imaginemos na Justiça Federal, 18ª, 19ª e 20ª. Se uma execução fiscal vai para uma dessas varas e uma ação anulatória que anula essa execução, aqui você pode cobrar. Aqui eu venho para anular. Vai para uma vara civil, outra vara qualquer. O que ocorre? Podem existir duas decisões conflitantes. Uma que dá razão ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia, hipoteticamente, para cobrar, e outra que anula a cobrança feita pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia. O Judiciário, o Poder Judiciário como um todo, tem que oferecer ao cidadão segurança jurídica. Isso gera duas decisões conflitantes e segurança jurídica para o cidadão. O que é que ocorre então? O próprio Superior Tribunal de Justiça, egrégio Superior Tribunal de Justiça, e o próprio egrégio Tribunal Regional Federal, primeira região, aqui da Bahia, e de outros territórios, tribunais regionais federais, de outros territórios,
O que eles fazem? Decidiram que decisões reiteradas, majoritárias, decisivas, quando for o caso de uma ação anulatória de débito fiscal, ela deve ser distribuída por dependência à ação de execução fiscal. Por quê? Porque se ela é distribuída por dependência na 18ª vara, por exemplo, na 19ª, na 20ª, lá o que seja, onde está ocorrendo a ação de execução fiscal, ela se une a esta ação. Então nós vamos ter uma decisão só, com a experiência ou a da ganho de causa para um lado ou o outro lado. Então evita essa insegurança, além de economia processual. Não existe hipótese do cidadão entrar com a ação pedindo a distribuição na 18ª, 19ª e 20ª e ser arguído uma burla ou tentativa de burla ao princípio do juiz natural. Burla ou tentativa de burla à distribuição, sorteio aleatório. Não existe isso. Isso é uma falácia, isso é uma mentira, isso é um engodo, isso é um engano, isso é um erro. Descartado no direito. Porque isso é, a distribuição por dependência é perfeitamente cabível, perfeitamente correto, perfeitamente natural. Não existe isso. Aqui a gente tem que desmistificar o direito. Para o senhor, a senhora que é estudante de direito, para o senhor, a senhora que é colega profissional na área, seja como juiz, seja como advogado, seja como defensor, seja como procurador, delegado, promotor, nós estamos aqui para levar informação qualificada, levar informação de forma simples, de forma séria, de forma verdadeira. Então, a distribuição é por dependência, sim, no caso de uma ação anulatória para um débito fiscal. É lei, é jurisprudência majoritária, tem que ser respeitada. Fique conosco, TV Pensar Direito, sempre informando com qualidade e precisão o senhor e a senhora. E compre nossos livros e DVDs. A terceira edição, Tribunal do Júri, Técnica do Tribunal do Júri, Técnicas do Tribunal do Júri, terceira edição, com o caso julgamento do casal Nardoni. E a primeira edição, lançamento, Competência Territorial nos Crimes Dolosos contra a Vida, caso Misael Bispo de Souza. Estudar o direito sem casos práticos é inócuo. Teoria e prática andam juntos, dentro da doutrina da jurisprudência. Obrigado a todos.